intolerâncias e alergias alimentares, leites adulterados. Você sabe o que e qual a qualidade daquilo que vai para a sua mesa? É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no Rede de Olhares. Você que está em casa é o nosso convidado para participar conosco dessa discussão aqui no estúdio, através dos nossos canais de interatividade, não é mesmo, Mayara? Tudo bem? Tudo bem, Vivi, isso mesmo. Quem está em casa pode participar pelo Twitter, no @UXTV, ou pelo facebook.com/UXTV. E também pode assistir a programação da UXTV ao vivo no site 24 horas por dia, que é o uxtv.com.br. O que é soberania alimentar? Como é que a gente pode definir esse termo? Essas são três coisas, assim, a segurança alimentar, a soberania alimentar e a qualidade do alimento. Mas, com relação à soberania, é nós, ou cada povo, pelo menos, poder decidir o que quer comer. E no nosso país, nós não estamos podendo fazer isso. Porque quem está decidindo por nós é a indústria. E a indústria, então, está cada vez mais colocando nas prateleiras dos mercados mercadorias e que nós, ingenuamente, vamos lá e consumimos como alimento. É necessário algum tipo de industrialização desse alimento? O que a senhora pensa a respeito disso? Acho que sim, eu concordo com o que foi colocado antes, em partes. Na verdade, nós podemos industrializar produtos orgânicos também. Então, eu acho que a indústria ela é capaz de colocar na mesa do consumidor produtos à sua escolha, mas produtos bons. Claro que a gente vê aí, hoje está na mídia, algumas fraudes, algumas adulterações que ocorreram. Mas, para que serve, do ponto de vista genuíno, a industrialização do alimento, se eu pensar, por exemplo, numa uva orgânica? Se eu não industrializar ela e transformar ela num suco de uva, eu não tenho como tomar suco de uva em julho, porque a safra da uva é dezembro, janeiro, fevereiro. Será que tem alimento para todo mundo? Como é que se pode garantir isso? Através, então, da questão da agricultura, da indústria. O que o senhor pensa a respeito disso, professor? Bom, eu acredito que tem alimento para todo mundo. O problema é que o alimento está mal distribuído. Tem locais que tem excesso e tem locais que há falta. E a falta de distribuição, como eu venho dessa área da agronomia, então, caracteristicamente, o profissional da minha área é a produção de alimento. Então, nós temos dados que a gente pode trabalhar em cima. Se a gente usasse a tecnologia existente, nós poderíamos quase que dobrar a produção brasileira sem avançar sobre a natureza. Isso significa desmatar, avançar sobre outras áreas intactas de natureza, produzindo mais. Estamos deficientes ou não adotamos as tecnologias existentes para produzir mais. E o que acontece é que no processamento, como a qualidade de alimento processado, ele vem historicamente da matéria-prima. Se eu não produzir uma matéria-prima de boa qualidade, eu não vou ter um produto processado de melhor qualidade. Agora, o que para nós, agrônomos, a área da produção, é importante? Processos de produção. Eu gostaria de chamar agora uma reportagem que a nossa equipe fez com um produtor orgânico aqui de Caxias do Sul. É o casal, o seu Dervi e a dona Beatriz. Nossa equipe foi até lá e conheceu, então, essa forma de agricultura orgânica aqui da cidade. Olha só. Uma plantação aparentemente como tantas outras, mas com um diferencial. Aqui, seu Dervi e dona Beatriz descobriram um jeito mais natural de produzir o que vai para a nossa mesa. E tem de tudo um pouco: verduras, legumes, frutas, sem uma gota sequer de produtos químicos. O segredo é a preparação no solo. Tu preparou o solo com adubação orgânica, com pó de rocha, com boa cobertura, tá ali o segredo. Ali não precisa aplicar coisa alguma que ela venha o produto. Claro, tu tem que controlar a água, no caso da estufa, tu tem que controlar a água, não deixar demais e também nem que falta, tem que controlar. A coisa vem direito, bem bonita. Alimentos mais puros e saudáveis.
uma receita de saúde cada vez mais procurada nos grandes centros urbanos. É uma venda garantida, porque o consumidor procura uma coisa mais pura. É uma coisa pura, não tem agrotóxico nenhum. Mas, apesar da demanda, o número de produtores orgânicos ainda é baixo. Em Caxias do Sul, são 13 agricultores como o seu Dervi, contra 171 que participam de feiras convencionais. Um possível motivo para essa diferença é que dá mais trabalho plantar orgânico. É tudo manual, a mão de obra é triplicada, é 3 vezes mais. Mas, nesse caso, tu tem no lado da saúde que tu te beneficia. Tu sabe que tu trabalha sem o agrotóxico, é outro trabalho. E esse trabalho também traz reflexo nos preços, com produtos entre 15% e 20% mais caros. Diz que o peixe mora pela boca, né? E a gente também. Mas se tu come uma coisa saudável, vale a pena pagar um pouco mais. E tu sabe que tu está comendo uma coisa pura. Para baratear, é preciso, primeiro, incentivar. Não tem como conseguir mais produtores se tu não há um incentivo bom que parte do poder público. Enquanto o incentivo não vem, seu Dervi e Dona Beatriz continuam produzindo as próprias mudas e armazenando grãos e sementes de forma natural. Uma mudança no campo que pode mudar a vida na cidade. O que a gente começou a conversar sobre essa questão de industrialização de alimentos, e parece que essa é a maior preocupação atual, né? Houve uma ultra-urbanização, é um modelo econômico, e aí o Michele coloca o que a gente pensa, o que eu também penso como naturalista, né? E aí, pegando bem Caxias, Caxias ainda é uma cidade com uma dimensão em que é possível se produzir. No dia da eleição, eu estive em Anarrec, então, com um amigo que continua produzindo, que tem trigo de 20 anos, então tem um resgate de sementes. Então, nós vivemos uma dicotomia na própria sociedade, onde nós temos um processamento de alimentos, eu concordo com a professora, existe macarrão integral da indústria, que eu também uso, mas resgata uma cultura viva que se tem em Caxias de uma produção, digamos, da roça, eu chamo da roça, porque eu vivi um tempo em Goiás, trabalhando com agricultura, e também os quintais urbanos na cidade. O mundo inteiro depende basicamente de 5 alimentos que constituem a base de toda a alimentação. E o que a gente quer na agricultura orgânica? É isso que a Cláudia falou. A gente quer resgatar os alimentos do local. A gente gosta muito de respeitar a sazonalidade desses alimentos. A gente não acha que tem que comer tomate o ano inteiro, né? Claro que alguma coisa tem que ser industrializada, mas a gente acha que tem que respeitar essa sazonalidade. E, por exemplo, assim, no inverno, o nosso organismo precisa de vitamina C. E nós temos disponível na nossa região, então, os alimentos cítricos que nos fornecem essa vitamina. A gente não precisa tomar suco de uva no inverno, né? Então, isso é uma questão do que está acontecendo com essa globalização e essa industrialização. As pessoas deixaram de comer frutas e verduras, deixaram e perderam muito da cultura da sua região, do que comer, como o senhor Orlando diz, assim, ó, o que a nossa avó não identifica como alimento tem que ter cuidado. Porque, assim, ó, por exemplo, a gente faz muito um resgate das punks, então, que são as plantas comestíveis não convencionais, que podem produzir proteínas, vitaminas, sais minerais, essenciais para a nossa nutrição, que a gente não encontra nesses alimentos industrializados. Eu tenho plantação, uma mini chacrinha eu tenho. Uma mini chacrinha? O que o senhor cultiva lá? Lá tem bergamota, tem limão, tem lima, tem laranja, tem goiaba, tem... Bastante coisa. Araçá.
Participe conosco através dos nossos canais de interatividade, né, Maiara? Ainda dá tempo, né? Dá tempo, claro. As pessoas podem comentar no facebook.com/UXTV ou pelo Twitter, @UXTV. E também podem ficar ligados no site da UXTV, que é uxtv.com.br, para acompanhar a programação ao vivo 24 horas por dia. Agora, Maiara, a gente separou um trecho de um documentário, né, para mostrar para o pessoal assim, que faz uma crítica a essa industrialização exacerbada aí dessa questão alimentar hoje em dia, né? Isso mesmo. O documentário é da Servidão Moderna, de 2009, e ele vai mostrar um trechinho que fala sobre isso. Tá, ok. Vamos conferir então. O que vem a ser alimento para um é veneno para outro. Para Celso. Porém, é quando se alimenta que o escravo moderno ilustra melhor o estado de decadência em que se encontra. Dispondo de um tempo cada vez mais limitado para preparar a comida que ingurgita, ele se vê obrigado a engolir rápido o que a indústria agroquímica produz. Errando pelos supermercados, à procura dos substitutos que a sociedade da falsa abundância consente em dar-lhe, só lhe resta a ilusão da escolha. A abundância dos produtos alimentícios apenas dissimula sua degradação e sua falsificação. Não são mais que organismos geneticamente modificados, uma mistura de colorantes e conservantes, de pesticidas, de hormônios e outras tantas invenções da modernidade. O prazer imediato é a regra de todo modo de alimentação dominante. Também é a regra de todas as formas de consumo, e as consequências que ilustram essa forma de alimentação se veem em todas as partes. Mas é frente à indigência da maioria que o homem ocidental goza de sua posição e de seu consumo frenético. Em vista disso, a miséria está em todos os lados, onde reina a sociedade totalitária mercante. A escassez é o reverso da moeda da falsa abundância. E num sistema que promove a desigualdade como critério de progresso, mesmo se a produção agroquímica é suficiente para alimentar a totalidade da população mundial, a fome nunca deverá desaparecer. Na sociedade moderna, vulgarizou o alimento. Então, a gente come se dá e ainda se der, a gente come qualquer coisa, não importa se realmente é alimento ou não. Então, lamentavelmente, isto é uma tragédia. E então, a gente tem ao menos que tentar, quando tem um espaço desses, né, dizer para as pessoas, mas vamos priorizar um pouco o alimento, porque, a princípio, nós somos o que comemos e bebemos, guardadas as proporções, né? E nós temos que continuar nos alimentando dos alimentos que são feitos para nós. Porque eu sei que já existem estudos científicos que daqui a algum tempo nós, com uma pílula por dia, vamos estar resolvido o problema. Sim, mas vou ter que trocar o nosso estômago, porque o nosso estômago não está preparado para isso, ele está preparado para outras coisas. É necessário que esse produto tenha um rótulo específico, né? Por exemplo, até do transgênico. Tem o T, símbolo. Vai aparecer na embalagem, faz parte, uma lei prevê isso, né? Sim, como foi comentado aqui anteriormente, às vezes tu vai comprar um produto ecológico, se não tem o selo, eu posso desconfiar daquilo, exatamente, né? Então, da mesma forma, os produtos, eles precisam ter um rótulo que é regulamentado pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária e que ali, nessa regulamentação, consta o que tem que vir no rótulo. Claro que, né, respeitando o tamanho, muitas vezes, da embalagem, essas letras ficam reduzidas, né, e as pessoas não leem isso, não têm o costume de ler. Eu costumo dizer, se as pessoas se acostumassem a ler o que tem no rótulo, comeriam melhor.
Sem dúvida. Né? Porque você pode escolher aquilo que está comendo. O problema dos celíacos é justamente com os rótulos. O que é um celíaco? Vamos explicar para o pessoal que está em casa. É pessoas intolerantes ao glúten. E o glúten é uma proteína que se encontra no trigo, na aveia, na cevada, no centeio e no malte. Então, nós, quando vamos no mercado, nós precisamos olhar todos os rótulos. E como a professora comentou, dependendo do tamanho da embalagem, a letrinha é minúscula e para nós precisamos saber se contém ou não contém o glúten. Então, essa é uma dificuldade muito grande. E ainda hoje, eu encontro produtos que não têm ainda se contém ou não contém glúten. Diz somente os ingredientes que contém este produto. E não, a fiscalização não está tão em cima, sim, porque ainda tem alguns alimentos que não diz se contém ou não o glúten. Rosiane, como é que você conseguiu adaptar a sua dieta aí para essas restrições? Olha, não foi fácil. Há 6 anos atrás era muito difícil até de encontrar já alimentos prontos. Hoje já está mais tranquilo. A nossa dificuldade é de comermos fora de casa. Irmos para um restaurante, porque eles colocam farinha onde não há necessidade. Tipo, colocar farinha no feijão. Para quê? Para engrossar o feijão. Aí o celíaco não pode comer o feijão. Um estrogonofe, eles colocam farinha também. Tipo assim, a batata frita. O celíaco pode comer batata, não tem problema, mas eles não usam uma fritadeira separada. Porque se for frito um pastel naquela fritadeira, aquele óleo está contaminado e nós já não podemos mais comer a batata. E se tu fores pedir, se foi... eles não gostam de responder, eles não querem responder. Então, o celíaco tem uma dificuldade muito grande de comer fora de casa. Eu só imagino, né, Rosiane? Isso deve ser bem complicado mesmo. Obrigada pelo teu depoimento. Muito obrigada. Quero conversar com a Darlene. Ela que é nutricionista também, da Medicina Preventiva da Unimed, né, Darlene? Tudo bem? Tudo bem. Vamos mostrar para o pessoal o que você trouxe aqui? Sim. Que é bem interessante, assim. Eu acho que tem umas dicas aí que o pessoal em casa vai poder utilizar também. Como é que é o programa de vocês? Bom, o nosso programa ele foi desenvolvido partindo de uma pesquisa, né? Então, nós pesquisamos nas 16 cidades de abrangência da Unimed com mais ou menos 1.500 beneficiários. Então, nós fizemos entrevista via telefone por enfermeiras do nosso call center e descobrimos, né? Constatou-se através dessa pesquisa que a nossa população de beneficiários, a prevalência de algumas doenças, e dentre elas a obesidade, o diabetes, a hipertensão, as dislipidemias, né, colesterol alterado, triglicerídeos e a depressão. Partindo disso, nós começamos a desenvolver, então, uma campanha grande, que é a campanha do Coma Bem, Viva Melhor. Você acha, então, Darlene, com tudo isso que vocês descobriram, que as pessoas estão comendo bem? Não, né? Não. Definitivamente não. Porque é uma das primeiras pesquisas, mesmo com os usuários desse plano de saúde em específico, mas que foi feita aqui na região bem específica. É um retrato, né? Sim, é um retrato e pode ser, pode abranger a população toda, né? Porque o nosso N, digamos assim, ele foi muito bom, ele é grande, então dá para levar para a população. E aí entram várias coisas, né? Várias questões que já foram discutidas aqui, que tá muito relacionada, e é essa ideia do Coma Bem, Viva Melhor, de poder trazer para a população como um todo, né? De poder mostrar um pouquinho do que seria uma alimentação saudável. E sim, com certeza, a questão do natural, né? Quanto mais natural a nossa alimentação, melhor. A gente está aí, ó, mostrando para o pessoal em casa. Infelizmente, a maçãzinha não vem assim, né? Numa embalagem bonita, né? Darlene chamando a atenção das crianças também, né? Isso, a ideia foi exatamente essa. Infelizmente eu digo porque eu acho que uma embalagem assim, ela está incentivando o consumo, né? Através de ações de marketing, enfim, né? Isso. E para a criançada isso de repente poderia ser um chamativo aí, né? Então, pensando nisso, a ideia era bem essa, a recepção das pessoas
em receber uma maçã dentro de uma caixinha, né? Como é que isso era recebido? E, nossa, foi bem diferente do que muitas vezes se a gente entregasse somente a maçã. Então, por quê? Porque para as crianças, os produtos vêm em embalagens extremamente coloridas, muitas vezes vem em venda casada, o que também não é permitido, né? E esse estímulo da televisão faz com que nós consumimos muito por esse intermédio, né? Aquilo que é mostrado nos é vendido. Depois, quando a gente vai no supermercado, a gente lembra daquilo. Então, a ideia das embalagens é isso, de poder mostrar o quê? Que se tivesse uma embalagem mais colorida, mais chamativa, ou que tivesse uma propaganda, né, diferente, com certeza as crianças consumiriam muito mais. Darling, assim, o nosso programa está chegando ao final, nós temos apenas alguns minutinhos, só para terminar com uma dica sua aqui para o pessoal que está em casa, dessas porções aqui, ó, isso é legal, acho que todo mundo pode aprender, né? Isso. A ideia é de mostrar uma distribuição equilibrada. A nutrição trabalha com equilíbrio, né? Podendo consumir de tudo um pouquinho na medida certa. Então, a ideia do prato é bem esse, de poder mostrar que 50% da nossa alimentação precisaria vir dos vegetais, das frutas, das verduras, né? Aqui não contempla a fruta, mas porque mostra um almoço, né? Então, 50% do nosso prato vegetais, verduras, legumes, e os outros 50% então distribuído entre carboidrato, leguminosas e a proteína na forma da carne. Ok. Então, Darling, muito obrigada, por gentileza, fique à vontade. Gente, eu vou agradecer a todo mundo, mas o programa chegou ao fim, porque estava bom, né, o assunto. Acho que a gente continua falando sobre soberania alimentar numa próxima ocasião. O Rede de Olhares de hoje vai ficando por aqui ao som do Vilcinho da harpa. Até mais, gente!